A nossa habilidade de hoje é a habilidade 0712. A gente vai continuar falando dos números racionais, das operações. Na semana passada a gente falou de soma e subtração. Hoje a gente vai falar do produto, tá certo? Do produto e da potenciação. Porque a potenciação é só uma extensão aqui da multiplicação do produto, tá certo? E aí a gente vai relembrar isso, é uma habilidade lá do 7º ano que a gente está retomando e vamos aprofundar daqui a pouco. Eu abri aqui esse slide, pode colocar na telinha, por favor. Eu vou começar por alguns exemplos, vocês já devem ter visto por aí, por exemplo. Opa, vou pegar a canetinha. 3 elevado ao quadrado, por exemplo, vocês já viram isso, né? Que significa 3 vezes 3. O número de baixo, esse número grande, a gente chama de potência, de base. E este número que está aqui em cima, a gente chama de expoente. O número de cima indica quantos fatores iguais a gente vai multiplicar por ele mesmo. Eu costumo dizer repetições, para vocês não confundirem. Por exemplo, outros exemplos. 3 elevado a 4. Este número de cima, que é o que a gente chama de potência. A potência vem de força, de forte mesmo. Uma multiplicação mais rápida, mais forte. A gente faz 3 vezes 3 vezes 3, fazendo 4 repetições. Base elevado ao expoente 4. A gente lê quarta potência, porque vem uma multiplicação com força. E aí, vocês não confundam, não é a mesma coisa que 4 vezes 3, mas sim 4 repetições de 3. Tá certo? E hoje isso daqui acontece com os números naturais, que eu fiz agora, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números racionais. Por exemplo, quando a gente multiplica 0,3 ao quadrado, né? Esse expoente a gente vai falar um pouquinho melhor, porque é que ele chama quadrado daqui a pouco, mas o significado disso é 0,3 vezes 0,3. E aí você arma a continha e faz, certo? Só que também você pode representar como 3 décimos, na forma de fração. E aí a gente vai falar disso hoje, Quando a base é uma fração, né? Vou elevar aqui ao quadrado, a gente faz a mesma repetição. 3 sobre 10, 3 décimos, vezes 3 décimos. E aí a gente já aprendeu, né, que na multiplicação vai direto, né, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, E aí vai ficar 9 centavos, centavos ou centésimos, não é isso? Bom, eu acho que essas coisas vocês já viram. A aula de hoje a gente vai falar mais sobre isso, só exercícios dessa maneira. E aí vocês vão encontrar, vou deixar esses exemplozinhos aqui para vocês, como multiplicação e a potência como uma multiplicação de fatores iguais. E aí eu deixei escrito, pode colocar na telinha, por favor, para vocês tirarem um print. O número de baixo eu vou chamar de base, o número de cima eu vou chamar de expoente. E o expoente, aqui, o 4, indica quantas repetições você vai fazer de fatores iguais à base, tá certo? E aí você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tanto na forma de fração, nos naturais e também nos números decimais com vírgula, a gente faz esse mesmo procedimento. Combinado? E então agora a gente já vai para essa atividade que está na página 65 do Aprender Sempre de Vocês. Eu coloquei como atividade D, eu estou pulando algumas porque tem uma série de atividades parecidas com essas. E eu fiz algumas para vocês terem como exemplo para fazer daqui a pouco as duas maneiras. Tá? Eu vou apresentar para vocês desse jeito, na forma decimal, e daqui a pouco eu vou fazer na forma de fração. Então vocês fiquem à vontade para calcular, vocês têm 2 minutos, a maneira que vocês acharem melhor. Ou vocês fazem o quadrado de 0,25, ou vocês fazem o quadrado de 25 sobre 100 na forma de fração. Beleza? Volto daqui a 2 minutos.
retornamos aqui. Antes de comentar as respostas aqui, né, Vivi? Colocaram algumas coisas aqui, ó. Perguntaram, né, a professora Girlane colocou assim, essas atividades de potência estão em quais páginas do livro do Aprender Sempre? Está na página 65. Mas se você não tem o material ainda, não tem problema. Tenta fazer essas atividades aí no caderno, copia, faz lá, né, essas atividades no caderno. E assim que você receber o material, vai ter lá as atividades para vocês executarem. E da resposta aqui, né, acho que todos colocaram, eu não vi respostas diferentes disso. 0,625. Então, eu encontrei aqui, por exemplo, lá do professor Frederico, aqui sempre participando também, né, da diretoria de Campinas, colocando as respostas. Professora Maria Rosário aqui também colocando. Escola Jeremias de Paula Eduardo também colocando as respostas. Vivi? Desculpa, você falou 0,600? 0,0625. Ah, sim. É muito importante. Eu falei, tomar cuidado aí com o muito importante tomar cuidado aí com essas casas decimais, porque quando a gente eleva ao quadrado, as casas, elas dobram de centésimos, vão ter 4 casas decimais. Então, tem que contar direitinho. Eu vou fazer com vocês aqui um passo a passo. Mas é assim, ó, quando a gente pede o quadrado de um número, a gente quer esse número vezes ele mesmo. 0,25 vezes 0,25. E só para a gente ter desencargo de consciência, eu vou fazer aqui essa continha para aluno, para ver se vocês fizeram direitinho. E eu acredito que vocês não usaram a calculadora, não é mesmo? Fizeram aí na raça, porque aluno de 9º ano já sabe fazer isso aí rapidinho, né? Com o pé nas costas. 5 vezes 5, 25, ó. 5 vezes 2 costumava dar 10, né? Com 2, 12. Pule a casinha da unidade, porque você já multiplicou a unidade. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, ó. Atenção aqui o que eu vou fazer, ó. Soma as casinhas, não é isso? Agora está na hora de contar. Ó, você faz a multiplicação como se não tivesse vírgula e depois você conta todas as casas decimais, de todos os fatores, do 0,25 de cima e do 0,25 de baixo. Então, a gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4 casas decimais. Você vai contar de trás para frente. 1, 2, 3. Se faltar a casinha, você acrescenta 0, tá? E aí, você chega nesse resultado de 0,625. Conforme vocês tinham falado. Inclusive, teve outras ideias de respostas também, que eu achei até interessante, que é na forma fracionária. Por exemplo, a aluna Amanda, lá da PEI, Requiel Tavares, se eu não me engano, respondeu 625 sobre 10 mil, que também corresponde a como você fez, né? Perfeito. Eu vou passar essa resposta também à aluna Amanda, não é isso? Isso. A Amanda, ela fez de uma outra maneira que eu também faria, porque eu acho melhor trabalhar com as frações, né? Mas eu tenho aqui uma curiosidade para vocês. Por que esse expoente 2 ele é chamado de quadrado? Eu escrevi assim para vocês. Geometricamente, o quadrado de 0,25 ou 25 centésimos representa a área de um quadrado igual a 0,25 unidades de área. Então, se você tem um quadradinho cujo lado dele é 0,25, o espaço que ele ocupa, o tamanho dele, né, no plano, é igual ao quadrado dele. Você vai fazer 0,25 vezes 0,25. E sempre vai ser um quadrado, né, porque é um polígono que tem 2 lados iguais. Então, é por isso que a gente chama esse expoente, que é a segunda potência, a gente chama de quadrado, tá certo? E a gente lê 0,25 elevado ao quadrado ou o quadrado de 0,25, certo? E aí, a outra representação, como a aluna Amanda fez, eu também faria desse jeito. Você primeiro coloca na forma de fração, olha que coisa linda. E aí fica 25 sobre 100 vezes 25 sobre 100, multiplica direto, né, porque nas multiplicações não tem segredo. E aí, 100 vezes 100 dá 10 mil, tá? São 4 casas decimais e, portanto, é a mesma coisa que 0,0625 ou 625 milésimos. Parabéns, Amanda, muito bom. Obrigada. Vamos para o próximo agora. Na questão 3, é o mesmo exercício, está lá na página 66, lembrando que é o volume 2, tá? Vai ficar mais tempo na telinha para vocês terem tempo de anotar. E é a letra C. Então, o que eu quero? Determine o resultado de cada potência. Vou ficar só com a letra C. Tá assim, 1 centésimo elevado ao cubo. Quando o expoente é 3, ele é chamado de cubo. Tá? Lembrando que o expoente indica quantas vezes, quantas repetições a base vai ser multiplicada. Vocês têm mais 2 minutos para voltar aqui com a resposta.
Retornamos aqui. Olha, colocaram das duas formas, né, Vivi? Tanto na fração quanto no decimal. A professora Regiane colocou assim, lá da PEI, Décia Lourdes Machado dos Santos, da cidade de Lins, né? Colocou dos alunos Maria Eduarda, Letícia e João, 1/1.000.000. E aí agora tem que contar os zeros aqui, então espera aí, calma aí, vamos lá. 0,0000001. Aí foi a resposta. E aí todos os alunos colocando no mesmo caminho. Mas a fração foi 1/1.000.000, bem mais fácil. Eu também acho bem mais fácil. Então, eu quero que vocês enxerguem as frações com bons olhos. Elas vêm para facilitar. Então, o que acontece? Ó, a gente vai escrever na forma de potência, olha lá, é 1/100, vezes 1/100, vezes 1/100. Multiplica os de cima com o de cima e o de baixo pelo de baixo. Lembrando que quando a gente multiplica potências de 10, é só contar zeros, não é isso? Então, a gente vai ter ao todo, ó, 6 zerinhos aqui, ó, né? E aí multiplica todos e a gente vai ter 1.000.000 mesmo. Se você transformar em decimal, você tem que considerar que são 6 casas decimais ao todo, tá? Então, vai ter 5 zeros e mais o número 1. Então, conta as casas decimais ao todo, não se esqueça disso. E eu trouxe uma curiosidade, pode pôr na telinha aqui, ó. Este número aqui, ó, 1.000.000º que fala, ele também é chamado de micro. Tá? Micro vem da milionésima parte de uma coisa qualquer, de um tamanho qualquer. Então, por exemplo, no microscópio, a gente vê estruturas que têm esse tamanho aí. Por isso que a gente precisa do microscópio, lógico, porque não dá para enxergar a olho nu. Então, micro é a unidade que é dividida em 1.000.000 de partes. Beleza? E eu também trouxe outra curiosidade, que é assim, ó, geometricamente, o expoente 3 representa o volume de um cubo, um dado, né? E é por isso que ele se chama cubo, né? Neste caso nosso exercício aí, é um cubo de aresta. Aresta é aquela linhazinha, né? Esta linha aqui, cada linha, né? A gente chama de aresta. Neste caso, a nossa aresta, o tamanho dele aí, é 1/100º. E aí, ó, quando a gente coloca as medidas e multiplica uma pela outra, a gente vai ter, então, 1/100º elevado ao cubo, o tamanho de volume de um cubo, certo? Então, olha como que se lê, 1/100º elevado ao cubo. Não se esqueça, então, que o expoente 3, ele significa volume de um cubo.